Olá, pessoal! Vamos então à parte 2 da nossa aula de hoje. E hoje a gente vai ver um pouquinho de dicas para turmas mistas. O que acontece? Muitas vezes as pessoas confundem, né, educação musical e relacionam isso diretamente com crianças. E a gente vem falando ao longo das aulas que isso não é verdade. A educação musical, a musicalização, ela é inserida, ela é o gosto, né, pela música e ela pode ser inserida em qualquer faixa etária. Então, hoje eu vou falar de projetos e pessoas que às vezes têm turmas mistas. Às vezes tem um projeto na igreja, um projeto na sua comunidade, numa ONG, do qual você trabalha desde crianças até adolescentes e às vezes tem até adultos misturados. Então, sendo online ou não, eu vou mostrar alguns materiais simples, talvez até vocês já conheçam, tá? Me desculpe quem já conhece, mas eu vou colocar aqui algumas dicas que a gente pode fazer. Uma dica que eu acho bem interessante são os jogos musicais. Mesmo a gente não estando exatamente online, eles podem ser utilizados nas aulas presenciais ou em atividades para fixação, como se fosse um dever de estudo de casa. Esse site, ele anda com um pouco de problema, no período da pandemia ele estava melhor, mas ele ainda não saiu do ar. Então, ele tem atividades sobre a clave de sol, sobre a clave de fá, alguns em formas de jogos, que é mais específico para criança e adolescente, mas alguns dá para fazer em qualquer faixa etária. Qual é a nota que vem depois do Mi? Muito bem. Nota Fá. Qual é a nota que vem depois do Dó? Você acertou. Nota Ré. Qual é a nota que vem depois do Fá? Resposta errada. Eu perguntei qual é a nota que vem depois do Fá. Isso mesmo. Entenderam? Então, quando a Nota pessoa Sol. dá a resposta errada, ele já Qual é a fala. nota que vem depois do Si? E isso é interessante, já ajuda um pouco na fixação, tem exercício de notas na pauta. Clique no botão Jogar para iniciar. Qual é o nome da nota que na clave de Sol é escrita na primeira linha da pauta? Resposta errada. Eu perguntei qual é o nome da nota que na clave de Sol é escrita na primeira linha da pauta. Então, ele vai repetindo até a pessoa acertar, né? Depois tem outros também para treinamento auditivo, e vocês vão fazer de acordo com a necessidade de vocês. E tem um que eu gosto muito, que é esse do maestro. Ele pode ser utilizado tanto no sentido de inclusão, eu acho que ele trabalha bastante coordenação motora, para quem precisa de exercício para terceira idade, ou para as turmas assim que são muito dispersas, né? Eu acho que esse aqui não tem muito a ver com faixa etária, mas tem a ver com o objetivo do exercício. Então, aqui é para você fazer o treinamento da regência de maestro. Então, binário, ternário. Só que a gente também pode aproveitá-lo para trabalhar pulso. Um, dois. Um, dois. Eu também posso usar para coordenação. Assim como eu posso trabalhar, por exemplo, além do pulso, ritmo, posso trabalhar compasso, ou seja, eu tenho outras habilidades que ele pode ser útil, tá? Então, mesmo sendo uma coisa da internet, mas pode ser sim bem empregado, dependendo do objetivo da atividade. Pode ser colocado na TV, pode ser colocado no telão, pode ser passado para fazer em casa, como a gente conversou anteriormente, vai depender do objetivo e da sua atividade. Esse aqui também, ele tem alguns jogos, tá? Tem até um que fala um pouquinho sobre a flauta. Não testei todos, senão estaria mentindo. Tem um que fala até um pouquinho do dedilhado da flauta. É claro, gente, que às vezes fica uma linguagem um pouco robótica, por se tratar de um site. Mas, de uma forma ou outra, é interessante a gente ter opções na manga para a gente utilizar, né? Principalmente, às vezes, para um dever de casa. Pois não, Mirimé? Tem um aplicativo que ele é um quiz interativo, não sei se você já ouviu falar,
que o professor pode interligar a sala inteira e perguntando, eles vão respondendo. Mas eu não lembro o nome. Você lembra o nome do Quiz aplicativo? interativo? É, Eu tenho que olhar para te passar assim de cor, eu não sei, que é tanta coisa. eu No período da esqueci o pandemia, a gente nome. acabou pesquisando, né? E acabou ficando com tanta É, coisa, mas eu vou olhar para você. Eu sei qual que é, acho que eu sei qual que é o que você está falando. Depois você não, me tá. cobra lá no Obrigada. correio. Eu tô com medo Tá, de falar errado aqui o site, tá tá? bom. Mas eu sei qual que é. Então, pessoal, alguns vocês podem usar mais para crianças, outros para adulto, outros tanto faz, né? Vai ser útil em qualquer forma. Esse Crazy Maestro, que também ele é super interessante, tá? Ele tá no YouTube, ele vai cantando a escala. Então, é um exercício. Inicialmente parece fácil, depois ele começa a dificultar um pouquinho mais. Eu gostei bastante. Acho que dá um efeito bem interessante. Tem uma linguagem bem interativa e pode ser usado tanto com adultos, quanto com criança, quanto com adolescente. Até porque a linguagem do desenho e do videogame, ela é única, né? Não tem muito essa coisa de, esse aqui é só para criança, né? Então, os adultos jogam com os filhos. Então, eu gosto muito de jogos. Acho que ele só vem acrescentar as nossas aulas aí. Espero que algum desses seja útil. Esse é o que eu estava mostrando aqui agora na tela, né? Que vocês podem usar. Ele tem o roteiro de aplicação, tem a borboletinha, tem esse aqui dedilhado da flauta. É claro que o som não é aquela coisa, mas ajuda, já é um recurso diferente, né? Que a gente pode utilizar com os alunos. E alguns têm algumas opções, tipo esse aqui, ó. Clique no botão para ver a apresentação, mude as notas na seta, dedilhada para flauta doce, soprano e tenor, que é o legal, né? Que ele coloca, são as duas flautas que têm a mesma leitura. Aí vocês têm que ir mexendo para ver o que vai ser útil e o que às vezes vocês acham que de repente não é tão interessante para os alunos, tá? Tem esse mecanismo de jogo padrão, tem esse aqui de escolher escalas, que também é bem interessante, às vezes é um assunto que a gente raramente acha um material mais didático. Então fica aí a dica, né, caso vocês achem interessante. Mas eu quero fazer um trabalho com turmas mistas, mas eu tô com uma quantidade de adolescente muito grande. O que eu poderia usar? Tem esse aqui do Estúdio, que é um aplicativo também, e ele não é muito difícil de mexer. Ele é uma ferramenta mais intuitiva, que é esse aqui, tá? E ele tem um pontinho meio chatinho, como todos, né? Não são perfeitos, ainda mais por ser gratuito. Mas eu vou falar sobre ele aqui. É uma ferramenta em forma de website que possui uma parte free e pode criar acompanhamentos ou progressões harmônicas em diferentes ritmos e estilos. E além dos estilos, pode escolher sons de diversos instrumentos. Então, esse, para quem tem um grupo grande de adolescente ou de adulto, eu acho que é uma ferramenta que pode ser muito útil. Ela também aceita cerca de 8 instrumentos simultâneos e não necessita de prévia instalação. Tem a possibilidade de compartilhar as criações com outras pessoas por e-mail, por blog, né, direcionar para um site específico, e a pessoa também pode escutar a música. Tem fácil manuseio. O único problema é que não tem como salvar os acompanhamentos no computador. Então, o que é feito fica salvo e armazenado no site deles. Você não consegue baixar. E há também a desvantagem para quem não está familiarizado com cifra. Ele não cria melodias nessa ferramenta. Então, você precisaria de um teclado ou de um outro instrumento virtual para conseguir criar melodia. Mas, enfim, né, tem a parte positiva, claro, e vocês podem também utilizar para quem gosta muito de trabalhar com composição, com série harmônica. Vocês podem também intercalar, né, com o Audacity ou com algum outro da preferência de vocês. Então, é uma ferramenta também que, por enquanto, ainda está gratuito. Tem um livro, não sei se vocês conhecem, já trabalhou na escola de vocês, que se chama da Hannelore, e ele se chama Passatempos Musicais. Então, ele tem várias atividades, cerca de 130, 140, dependendo do nível, né? Esse é o volume 1, nós temos volume 1, 2 e 3, do ensino de música. Então, o que acontece? Ele tem o livro do professor, que tem as respostas, tá? E ele também tem o livro do aluno. Então, é onde os alunos conseguem fazer os exercícios. Você tem como
responder. Eu peguei o print de uma página só, para vocês terem uma ideia, para quem não conhece. Lá, o exercício de trabalho de compasso composto, de compasso simples. Esse também, eu não digo para vocês que ele tem indicação de idade, tá? Pode ser utilizado com criança, pode ser usado com adulto, com adolescente, dá um efeito super interessante. Ela chama de passatempo, porque alguns ela faz um pouquinho diferente, mas dá para usar em qualquer faixa etária, tá? O Harmonia Funcional Prática é uma abordagem natural para fazer o mito da complexidade da harmonia, e o conteúdo tem desde intervalo, escala, acorde, coisas mais simples, até chegar na harmonização, tá? São músicos que desejam compreender melhor o que eles fazem de ouvido. Então, a Hannelore, ela tem vários livros, inclusive, não só de teoria musical, mas também de instrumento, prática de conjunto, e aí vai, só para vocês conhecerem a autora, um pouquinho, né, do material delas. E com isso, a gente vai o quê? Modificando a nossa forma de atividades práticas. Às vezes você quer uma coisinha, uma ideia nova, não quer passar o mesmo exercício que você está acostumado a passar da mesma forma. Então, é legal a gente conhecer os materiais diferentes para que a gente possa fazer as devidas adaptações. Claro que a gente tem muito mais, né? Se eu fosse falar, eu teria que esticar a aula no mínimo mais uns 20 minutos, de tanta coisa que existe. Mas espero que vocês tenham gostado, né? Tem o CD também que é feito que tem um CD já com os áudios, caso você ensine teoria musical, mas aí já é num sentido tipo Borromeo Med mesmo, um pouquinho mais avançado. Aqui eu mostrei a Hannelore porque ela tem mais esse caráter do aprender brincando, de jogos, né? Que foi a intuição da aula de hoje. Mas existem muitos outros métodos que a gente pode intercalar e aplicar em faixa etária diversificada. Então, a ideia de hoje foi como trabalhar com turma mista, né? Porque às vezes a gente tem uma mesma turma num projeto, uma criança de 7 anos misturado com um adolescente de 15 e uma pessoa mais velha, lá da igreja, que gosta de tocar na igreja. E aí? Então, eu sugiro que vocês usem e abusem dos jogos musicais, seja na ferramenta de site, seja no blog, seja no livro impresso, mas que vocês usem e abusem, porque jogo sempre é divertido em qualquer faixa etária, né, desde que a gente, lógico, enfatize o conteúdo musical, mas que a gente possa trabalhar isso de uma forma, de uma linguagem mais simples com os nossos alunos, tá? Espero que vocês tenham gostado. E os sites que foram sugeridos, vai ficar tudo disponível para vocês nos slides do PDF da aula de amanhã.